Chegou na Disney Plus esse longa-metragem de animação um amorzinho chamado Raya e o Último Dragão, filme com a primeira princesa do sudoeste asiático. Além de um claro subtexto LGBTQ+, esse filme tem também uma representatividade trans até então inédita entre os filmes da Disney. Então vim nesse vídeo para falar do filme, desses temas LGBTQ+, e da polêmica envolvendo a representação asiática entre os atores que fizeram as vozes dos personagens. E aí, gente, eu sou o Pato e estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal e aproveita já dá um like pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar esse vídeo para muito mais pessoas. Pra quem ainda não assistiu Raya e o Último Dragão, eu vou falar um pouquinho do que se trata e das polêmicas do filme, mas quando eu começar a falar da representatividade do subtexto LGBTQ+, eu vou ter que entrar nos spoilers, né? Então já estejam avisados. Raya e o Último Dragão é ambientada numa terra mágica chamada Kumandra, onde humanos e dragões conviviam pacificamente. Um dia surgem espíritos malignos chamados Druns e começam a transformar todos do reino em pedra. Sisu, o último dragão restante, concentra toda sua energia em uma gema para salvar Kumandra. Todos os humanos retornam, menos os dragões. O que restou deles foi a gema mágica que mantém o espírito maligno aprisionado. Sem os dragões, os humanos de Kumandra começaram a lutar entre si pelo poder da gema e acabaram se dividindo em várias tribos com base em sua localização ao longo do rio em forma de dragão. O nome de cada tribo é baseada em uma parte do corpo do dragão: presas, espinha, garra, cauda e coração. 500 anos depois, o chefe Benja da tribo do coração e atual guardião da gema acha que os povos devem se unir de novo no que já fora Kumandra e reúne todas as tribos numa grande festa. Durante a festa, a Raya, filha do Benja, faz amizade com Namari, a filha da chefe da tribo presa. A Namari dá a Raya um pingente de dragão como um presente e, confiando nela, a Raya mostra a Namari a localização da gema. No entanto, Namari acaba traindo a Raya, ajudando sua tribo a roubar a gema. Alertados do ataque, as demais tribos chegam ao local e começam a brigar pela joia, que acaba se quebrando e se dividindo em várias partes. Enquanto cada tribo rouba um pedaço da gema, os Druns, os espíritos malignos, se libertam e começam a atacar. A tribo da Raya é toda transformada em pedra, inclusive seu pai, e a garota foge com uma das partes da gema. Pelos próximos 6 anos, a Raya caminha por Kumandra para encontrar Sisu a fim de ajudá-la a recuperar as peças da gema e libertar o reino. A Disney vem seguindo um caminho importante com relação à representatividade étnica nos filmes, sempre tentando colocar na produção pessoas que tenham a mesma origem da história que estão querendo contar. No caso de Raya e o Último Dragão, o cenário do filme retrata uma terra fictícia que representa o sudeste asiático. E os roteiristas do filme têm essa origem, o Kino Guillen e a Dell Lin. No entanto, o filme recebeu algumas críticas negativas com relação ao elenco escalado para fazer as vozes dos personagens. Apesar do elenco ser composto por celebridades asiático-americanas, a maior parte deles é de herança do leste asiático e não do sudeste. E muitas pessoas se sentiram ofendidas pelo filme dar a entender que todas as pessoas de origem asiática são iguais. Os atores que de fato representam o sudeste asiático são a Kelly Marie Tran, que faz a voz da Raya, Thalia Tran, que faz a Noi, Isaac Wang, que faz o Bon, e a Patty Harrison, que faz uma das chefes das tribos. Já falo mais sobre ela daqui a pouco. Pode até parecer um pouco distante pra gente, mas pensa se a Disney, por exemplo, fizesse um filme que se passasse no Brasil. A gente com certeza ia querer que as vozes dos personagens fossem de atores brasileiros, não é? Fazendo um paralelo pra gente entender melhor esse problema na representatividade étnica, é como se, por exemplo, chamasse um ator argentino pra interpretar um brasileiro só porque ele também faz parte da América do Sul. Algo que inclusive eu já vi acontecer algumas vezes. Ou então chamam um ator de Portugal porque ele fala a mesma língua, mesmo que o sotaque seja bem diferente. Para os norte-americanos pode passar despercebido, mas a gente se sente mal representado, né? A gente sabe que aquele ator não é brasileiro. No entanto, apesar desse problema com relação à representação étnica, a representatividade LGBTQ+, deu um passo muito importante nesse filme. Ainda não temos um casal ou protagonista declaradamente LGBTQ+, mas tivemos a escalação da atriz Patty Harrison para uma das personagens. A Patty Harrison faz a chefe da Terra da Cauda e é a primeira performer abertamente trans a aparecer em um filme de animação da
Disney. Além de atriz, a Patty Harrison também é roteirista e escreve para a série de animação Big Mouth da Netflix. Aquela representação super legal de uma personagem trans na quarta temporada de Big Mouth tem o dedinho dela. Em Raya e o Último Dragão, a personagem aparece em poucas cenas e não tem destaque na narrativa. Inclusive, não é falado se a personagem é ou não é trans, mas sendo ou não sendo, já é muito legal por dois motivos. Primeiro, obviamente, sendo uma personagem trans, é uma super representatividade pro desenho, né? Algo que a gente nunca teve num filme de animação da Disney. E caso a personagem seja cis, é muito legal o fato de ser feito por uma pessoa trans. Geralmente, pessoas trans só conseguem papéis de personagens também trans. E o fato de pessoas trans estarem fazendo personagens cis é um passo muito importante. Claro que a Disney precisa fazer mais do que ter uma atriz trans em uma cena de um filme, ou uma policial lésbica ciclope, né, em alguns minutos de outro, como foi o caso de Dois Irmãos, mas já é um começo. Porém, esse não é o assunto LGBTQ+, em Raya e o Último Dragão. Apesar dessa pitadinha de representatividade, o que mais foi discutido sobre o filme foi a relação da Raya com a Namaari. O tema que move o filme do início ao fim dele é a confiança. Por confiar na Namaari, a Raya mostrou pra ela quando era criança onde estava a gema. Mas a confiança que a Raya tinha não só na Namaari, como nas outras pessoas, se perdeu quando ela foi traída. Aos poucos, após ela encontrar a Sisu, a Raya vai passando por cada uma das tribos. E em cada tribo, ela conhece algum nativo de lá e vai recuperando essa confiança. E essa confiança se torna mútua entre a Raya e o nativo da tribo. Era aquela união que o pai dela queria lá no começo, e a Raya vai construindo isso aos poucos, a cada novo aliado que ela conquista. Porém, a última e mais difícil a ser conquistada é a Namaari, e isso porque a Raya se recusa a acreditar nela. Não só a Raya, mas também todos os outros representantes das outras tribos. A Sisu é a única que quer acreditar e confiar na Namaari, mas isso acaba não sendo suficiente. Então essa falta de confiança é o que diretamente acaba causando a morte da Sisu. Foi preciso esse sacrifício da Sisu para que durante o ataque final dos Druns, a Raya entendesse que ela precisava voltar a ter aquela confiança que ela tinha na Namaari quando era criança. Quando os dragões venceram os Druns a primeira vez, não foi por causa da magia que eles tinham, e sim porque eles confiavam na Sisu. A Sisu não era o dragão com mais poder, e sim o dragão que possuía uma confiança mútua. Então a Raya entende isso e faz um ato de confiança cedendo a sua parte da gema à Namaari. Esse pequeno ato faz com que cada um dos representantes de cada tribo também faça isso e finalmente a Namaari faça também. Essa ação dos humanos era o que faltava para que eles finalmente vencessem os Druns e libertassem não só os humanos, como também todos os dragões. A confiança já existia entre os dragões, eles já eram unidos, mas isso ainda faltava entre os humanos. Esse espírito maligno nada mais era do que a materialização dos sentimentos egoístas de desconfiança e desunião dos humanos. E no final eles conseguiram vencer isso. Foi uma das mensagens mais lindas e atuais que eu já vi num filme recentemente. E como eu disse, o centro dessa temática de confiança estava diretamente ligado à relação da Raya com a Namaari. E se a gente for buscar lá nas entrelinhas, essa confiança vai muito além do que poderia ser apenas uma amizade. Se a gente pegar lá no início do filme, a relação delas pode muito bem ser interpretada como um flirt. Existe uma troca de olhares, elas conversam sobre coisas em comum, a Namaari presenteia a Raya com o pingente de dragão, elas vão para um local secreto que a Raya nunca levou ninguém, logo depois a Namaari trai a Raya, mas ela fala que em outra situação elas poderiam se dar muito bem. Quem sabe evoluir aquele relacionamento, não é? Durante o filme a gente vê a rivalidade entre as duas, ao mesmo tempo que percebemos o ressentimento da Raya com o que aconteceu quando elas eram crianças. É algo que ficou inacabado e mal resolvido. No final elas acabam se acertando, né? E o caminho está aberto para quem sabe algo acontecer futuramente. Nos créditos finais é até possível ver uma proximidade se estabelecendo entre elas. A própria Kelly Marie Tran, que faz a voz da Raya, falou sobre como o público queer está pegando a faísca entre a Raya e a Namaari, e como essas pessoas podem se sentir representadas por elas na tela, mesmo que a relação entre as duas não seja explicitamente mostrada. Eu acho que se você é uma pessoa assistindo esse filme e vê a representação de uma forma que parece realmente real e autêntica pra você, então é real e autêntico. Eu acho que pode me causar problemas por dizer isso, mas tanto faz. Ou seja, até a atriz que faz a protagonista está torcendo por esse chip. Ela disse que se houver uma sequência do filme, ela vai ser uma das primeiras a torcer por um romance entre as duas no futuro. Eu também adoro o relacionamento delas. Eu acho que está muito claro também, há até falas explícitas no filme, onde ambas falam coisas como: oh, se as coisas fossem diferentes, poderíamos ter sido amigas, ou isso poderia ter sido diferente.
Acho que os roteiristas fizeram um trabalho muito bom em garantir que, embora Namari seja tecnicamente uma vilã, ela ainda é uma personagem muito bem pensada. Você aprende suas motivações, você começa a reconhecer que ninguém é realmente um vilão. A gente vem de lugares diferentes e tem maneiras diferentes de ver o mundo e motivações diferentes. Acho que é muito importante porque pode ter começado como algo em que você se sente como, aqui estão duas mulheres uma contra a outra. Mas no final você está realmente vendo como elas começam a ver de onde a outra vem. Essa é uma distinção muito importante pra mim. Mas embora Kelly Marie Tran defenda o relacionamento da Raya com a Namari, não quero criar esperanças em vocês, nem em mim, né, que esse relacionamento eventualmente venha a acontecer. A gente viu que houve a possibilidade disso acontecer em Frozen 2 e também ficou subentendido. Eu até falei disso no meu vídeo sobre filmes de animação da Disney com o subtexto LGBTQ+. Considerando o histórico dos filmes da Disney, que como eu disse, ainda só coloca representatividade em personagens muito pequenos pra narrativa, que se a gente piscar nem percebe, é muito difícil que coloquem agora uma representatividade grande assim. E, infelizmente, os grandes filmes da Disney, mesmo caminhando pra melhorar isso, estão indo ainda muito devagar. A Disney ainda não tem coragem de reconhecer alguns de seus protagonistas dos filmes de animação como LGBTQ+. Imagino que antes disso eles ainda vão observar primeiro como é a recepção dos personagens menores pelo público. Então ir criando aos poucos personagens com mais destaque que sejam LGBTQ+, mais ainda coadjuvantes. E só depois que todos eles forem bem recebidos, aí sim farão um protagonista abertamente LGBTQ+. Enquanto isso, a gente tem que se contentar com as séries da Disney, né, tanto live action quanto animação, que essas sim estão crescendo mais rapidamente para uma representação realmente significativa. E os filmes, né, continuam só no subtexto. Inclusive aguardem que logo vem a parte 2 do meu vídeo sobre os filmes com animação com subtexto LGBTQ+, da Disney, e Raya e o Último Dragão com certeza estará nele. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!